Vamos abrir em Gênesis 4, 3. Gênesis 4, 3. Em Gênesis 4, 3. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Mas para Caim a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Era apenas uma oferta. Por que Caim ficou chateado? Porque tanto Caim como Abel queriam agradar a Deus. Mas a diferença entre Caim e Abel é que Caim trouxe do fruto da terra, trouxe uma coisa ao Senhor. Mas Abel trouxe dos primogênitos, dos primeiros, das suas ovelhas e da sua gordura, o melhor, trouxe o melhor que ele tinha. O melhor quer dizer a maior oferta. O melhor é o melhor que temos dentro de nós para dar para Deus. E o que é que nós temos estado a fazer? Estamos a dar o melhor para Deus? Vamos semear, em nome de Jesus. Quem dá com Obrigado, alegria, Jesus. como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos, Senhor, que és tu que multiplicas. E sabemos, Senhor, que nós já estamos ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Alerta os meus pensamentos cativos à palavra de Deus, ao Espírito Santo Deus Altíssimo, Senhor, que eu falo a tua vontade e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em Efésios 5. Efésios 5, 18. O título da mensagem de hoje é Enchei-vos do Espírito. Grande parte de nós, todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos às vezes a mesma coisa. Acreditamos em Deus, cremos em Deus, mas depois agarramos e nos esquecemos dele. Nos esquecemos que ele está lá por nós e sempre estará. Nos esquecemos de buscar, de encher da sua presença. Nos esquecemos de Deus. Veja aqui o que é que Paulo diz. Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, entendei a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes há situações da nossa vida que nós não sabemos, mas como é que o Pai, como é que eu vou dar graças por uma coisa que me estão a magoar, que me estão constantemente a atacar? Como é que eu posso dar graças disso? Conta-se de um homem que vivia na montanha e tinha perto da casa dele uma pedra muito grande. E Deus tinha-lhe dito a ele para empurrar a pedra. E eles todos os dias ia lá e empurrava a pedra. Fazia toda a força que queria, que conseguia. Mas a pedra não mexia nada. Era muito grande, muito pesada. Mas ele continuou todos os dias, eu chegava lá, empurrava com toda a força que conseguia. Até que passado algum tempo ele disse: Senhor, não percebo. Porquê que eu estou a empurrar a pedra? Ela não se mexe. Qual é a tua intenção? O que é que queres? Mostra-me. E ele não respondeu, Deus. Mas ele, obediente, continuou a empurrar a pedra. Até que chegou um dia que ele precisou de utilizar a força. Por causa de algo de lá que havia na sua quinta. E ele teve força para conseguir levantar as coisas. E Deus lhe disse: por causa disto, tu empurravas a pedra todos os dias para fortalecer os teus músculos, porque irias precisar. Às vezes nós não entendemos porque é que as coisas nos acontecem, porque é que vem até nós certa tribulação e certas coisas que às vezes que olhamos para as circunstâncias e parece que é uma injustiça. Quando nós tratamos bem as pessoas, está tudo bem, estamos a tratar bem e mesmo assim não somos bem tratados. Será que não é Deus a moldar-nos o nosso caráter para aguentar tudo? Mas uma das coisas que nós nunca podemos esquecer é de buscar ao Senhor. Porque se não buscamos ao Senhor, a nossa força vai ser pequena. As nossas capacidades vão diminuir. Nossa paciência desaparece. A raiva aumenta. A revolta aumenta. E às vezes nós não percebemos porquê. Mas a razão é que paramos de buscar a Deus. Uma dada pastora agarrou, virou-se, tratou dos filhos, virou-se, pronto, estão aqui, estão tudo, eu tenho que ir orar. E ela era muito dura. Era muito... Parafustava muito depressa. Ela, como orava, estava tudo controlado. E os filhos uma vez viraram-se para ela: vais sempre orar, por que é que vais orar? E ela olhou de repente para os filhos: acreditem em mim, vocês vão querer que eu vá orar todos os dias, para que eu possa manter a paciência e a calma. É isso que nos esquecemos. Que não é só por causa das bênçãos que nós oramos e buscamos a Deus. É também do nosso caráter ser moldado pela presença de Deus em nós. E nos esquecemos disso. Quando diz aqui no versículo 18: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não só por causa dos milagres, não só por causa das bênçãos, não, por causa do nosso caráter. Porque acreditem em mim,
há muita coisa dentro de nós que não presta. Nós precisamos mesmo de Deus na nossa vida. E quanto mais nos alimentamos do Espírito Santo, mais nos enchemos do Espírito Santo, mais diminui em nós o nosso próprio caráter. Muito mais. Um índio pequenino, novo, fala com o índio mais velho e pergunta qual é o segredo da vida. E ele diz, nós temos um lobo dentro de nós, temos um lobo bom e um lobo mau. E o rapazinho pergunta, então, e qual é que vence? Aquele que mais alimentarmos. O que é que nós estamos a alimentar? Cada vez que vemos violência, retaliação, injustiças, ultimamente é injustiça. Vemos uma injustiça ser feita e ficamos revoltados. Porque é uma injustiça o que é que estão a fazer com aquela pessoa. E sabemos lá o que é que se passa na vida dessa pessoa. Sabemos lá o que é que essa pessoa fez. Nós não somos Deus. E graças a Deus não somos. Acredita em mim. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por eu não ser Deus. Porque senão fazia muitos estragos. E eu sei disso. Entenda? Quando o rapazinho perguntou qual o lobo bom e o lobo mau, o que é que nós estamos a alimentar dentro de nós? Estamos a alimentar-nos, ser cheio do Espírito, onde há paz, harmonia, ou não? Ou estamos a alimentar a ira, a revolta, a injustiça, a raiva? Mas você não entende as circunstâncias, você sabe o que é que está a passar na minha vida. Pode você dizer. Ele disse, não. Mas eu lhe digo uma coisa. Se você estiver cheio de Deus, acredite que você passa pelas coisas da vida com muito mais facilidade. Versículo 20, Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue dar graças a Deus por tudo o que está a acontecer na sua vida? Pergunto. Você consegue? E você vai dizer, não, há coisas que eu não consigo. E eu lhe digo também, há coisas que é difícil. Mas eu percebo que eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Porque sendo assim, eu estou a dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu és capaz de mudar todas as circunstâncias da minha vida. Por isso as graças te dou, que todos os assuntos que me estão a incomodar já estão resolvidos na minha vida. No nome de Jesus. Por isso eu graças te dou. Então você não está a dar graças exatamente por aquilo que lhe está a acontecer de mal. Ouça, há pequenas coisas que nós devemos dar graças. Você acordou hoje, dê graças a Deus porque teve mais um dia de vida. Você está com saúde, dê graças a Deus. Você está com dinheiro, dê graças a Deus. Você tem uma casa para viver, dê graças a Deus. Você tem comida à sua mesa, dê graças a Deus.
Há pouco tempo vi um vídeo de uma pessoa que não tinha pernas nem braços. E ele estava a falar. E ele dizia: eu não enfrentei a minha vida com as possibilidades que os outros tiveram. Para mim, tudo era impossível. E eu tive que agarrar e fazer o possível para poder sobreviver. Ele atualmente é casado, tem 2 filhos e motiva os outros para olharem para ele e para verem que é possível, mesmo perante circunstâncias difíceis, mesmo perante coisas impossíveis, mesmo quando muitas das vezes há pessoas que ficam completamente desencorajadas pela vida que estão a ter. Mas Deus diz: e eu não estou aqui. E você está a se encher de Deus ou está a se encher do mundo? Da raiva, da revolta, da injustiça do mundo? Sabe que o diabo manobra isso muito bem. Ele manobra muito bem a comunicação social. Há notícias que estão a vir a público. Notícias em que nós dizemos: pá, realmente aconteceu isto e foi complicado, mas foi da forma como foi dada a notícia. Porque a verdadeira notícia, afinal, não foi tão grave assim. Houve alguém da comunicação social que uma vez disse: desde que começaram a haver notícias, um canal de notícias 24 horas por dia, começou-se a exaltar coisas e a falar de coisas que nem têm nexo de ser falado. Há pessoas que dizem: não, mas agora sabe-se muito mais coisas, mais rapidamente, as notícias correm muito mais rápido. E isso é verdade. Mas porque há espaço para elas. Porque se não houvesse espaço para elas, se houvesse um tempo restrito, nem sequer eram a falar. O que é que isso faz? O que é a comunicação social, os meios de comunicação, os telejornais, o que é que eles fazem? Eles vendem. Estou a vender. Não, mas eu não estou a comprar nada. Então, você está a comprar. Cada vez que os assiste, está a comprar. Está a aceitar o que eles lhe estão a dar. Então, mas temos de estar informados. Ninguém diz o contrário. Mas entenda todas as coisas. Ponha tudo no prato da balança. Então, inclusive, a Facebook e como é que se chama aquilo? TikTok, Instagram, é impressionante. A quantidade de falsas notícias que passam por lá é impressionante. Eu chego a ver às vezes algumas coisas que eu fico assim: não, isto é possível. E depois vou à procura a ver se aparece. Há pouco tempo falaram de um terremoto que houve em Itália. Foi mentira, não houve nenhum terremoto em Itália. Então o que é que as pessoas querem? Causar a confusão? E nós vamos aceitar essa confusão? Ainda por pagar mais e dizer: não, eu ouvi isto. E é verdade, você preocupa-se em buscar a verdade. Por isso é que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque há muitas coisas que nós estamos a ser enganados neste mundo. É da vontade de Deus que nós tenhamos curados e permanecemos curados. Esta é a vontade de Deus. Mas sabe o que é que o mundo, as circunstâncias e tudo à vossa volta diz? Não. Às vezes vêm problemas. E às vezes é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que haja pessoas doentes. Completamente fora da vontade de Deus. Por isso é que Jesus veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso é que ele pregou
e curava pessoas aos milhares. Porquê? Porque ele queria que as pessoas percebessem que não é da vontade de Deus que as pessoas estejam doentes. Completamente fora da vontade de Deus. Por isso é que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais serão os que crerem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a vontade de Deus. Que as pessoas sejam curadas e libertas. E engrandeçam o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nosso Deus, nosso Pai. Mas não é isso que o mundo diz. Eu tenho descoberto alguns homens e mulheres que passaram sobre a terra, alguns deles já morreram, em que pelas mãos deles houve curas impressionantes. Sabe quanto disso passou na comunicação social? Nada. Absolutamente nada. Inclusive, aqueles, no tempo deles, quando eles pregavam e tudo mais, a comunicação social chegou a fazer troça deles, a falar contra eles. Mas chegou uma altura que o poder de Deus era tanto que eles não tiveram que se render às evidências. Um homem nos Estados Unidos foi acusado de praticar licença de medicina, praticar medicina sem licença. Ele era um pastor, ele orava para as pessoas. Os advogados dele fizeram daquele julgamento uma pregação inteira. Uma pregação, sim. Eles trouxeram tantas testemunhas. Foram tantas testemunhas que o processo aumentou muito. Era papéis e papéis e papéis, porque eram tantos os testemunhos que vieram trazer, comprovados, com pessoas que tinham doenças comprovadas, que os médicos tinham passado cartas e que foram curadas e libertas, e agora estavam curadas e estavam perante o tribunal a declarar isso. Que eles não tiveram hipótese e tiveram de o mandar para casa completamente inocente. O diabo vai sempre tentar levantar e destruir as obras de Deus. Sempre. Mas nós nunca podemos esquecer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, o buscar a Deus constantemente para a nossa vida, enchei-vos do Espírito, é tão importante para nós. Para que a nossa própria vida, aquilo que nós somos, no nosso interior, mude por completo. Então nós possamos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aí faz toda a diferença. Porque então temos paz, temos paciência, temos amor, harmonia. Temos tudo de bom dentro de nós, porque temos a presença de Deus dentro de nós. E sem ela, eu sou muito sincero, nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. A revolta e a raiva deste mundo, aquelas injustiças que nos fazem e que nós vemos a saber. Ouça, muitas das coisas acontecem aos outros. Não quer dizer que aconteça a si na sua vida. Eu tive no meu trabalho de guarda noturna, eu tive um chefe, que esse chefe não falava muito bem com os outros, mas comigo falava sempre bem. A partir de uma certa altura, quando aconteceu uma coisa entre mim e ele sempre me tratou bem a partir daí.
E sorria para mim, enquanto para os outros não sorria. Você precisa de ver uma coisa. Quem nós transportamos, dentro de nós, é a pessoa mais importante deste planeta. Por isso é que a Bíblia diz que as pessoas vão ter temor de nós, não de nossa própria vida, não daquilo que nós somos, mas aquilo que nós transportamos dentro de nós. Se estivermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que faz com que nós não façamos asneiras. E acredita em mim. Acredita em mim. Se não fosse por Deus, eu já tinha feito montes de asneiras. Acredita em mim. Aqueles que me magoavam, aqueles que fizeram injustiças contra mim, como é que eu ia retaliar? A discutir? Pela violência? Cada vez que eu deixei Deus ser Deus a fazer por mim, em todas as circunstâncias, as pessoas ficaram a olhar para mim e diziam: quem é este? Quem é este que aquilo que nós queríamos fazer na vida dele não conseguimos fazer? Aquilo que queríamos mudar, não conseguimos mudar. Quem é este? Alguns chegaram a pensar: não, ele deve ter uma cunha muito grande. E realmente eu tenho uma grande cunha mesmo. Meu Deus, é uma grande cunha. Faz mudar tudo. Tudo. Eu já vi fazer isso na vida de colegas meus quando eu orei por eles. Já vi fazer isso na vida de filhos de colegas meus que eu orei por eles. O nosso Deus é capaz de coisas maravilhosas se nós o buscarmos, se nós estivermos com Ele, se nós o buscarmos constantemente. Amém. Amém. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Você está revoltado com uma circunstância qualquer. Você fica irado, chateado com alguma coisa que lhe está a acontecer na vida. Deus, tudo bem, mas cuidado. Não pequeis. Não deixem essa revolta chegarem ao seu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto quer dizer, não deixem chegar até ao final do dia sem você perdoar a essas pessoas, sem você mudar a sua atitude. Porquê? Porque senão, no versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque senão vocês vão dar lugar ao diabo na vossa vida. Até o conflito vai vir dentro da vossa vida, porque o diabo vai ter autoridade para poder entrar na sua vida.
E nem você e eu vai querer isso. Nós queremos distância dele. Por isso, temos de ter cuidado connosco próprios. Quando nós virmos que alguma coisa não está bem em nós, que nós estamos tristes por qualquer motivo, voltemos para Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos estar com Deus. Vamos perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que estão a fazer coisas erradas e que nós não sabemos porquê. E que não há razão, muitas das vezes, para as coisas erradas que estão a fazer contra nós. Mas continuam a fazer. E sabe o que é que Deus diz? Para nós perdoarmos essas pessoas. Mas como é que é possível perdoar alguém que nos está a magoar? Mas Deus diz para perdoar. E para o nosso bem nós temos que perdoar. Para o nosso bem nós temos que perdoar para que o diabo não entre na nossa vida e destrua tudo. Até e depois? Não sei. É que não sei mesmo. Uma coisa eu faço, eu entrego o assunto a Deus e, Senhor, olha, eu peço que resolvas, Senhor. Eu preciso de Ti. Realmente preciso de Ti. E eu sei disso. Porque sem Ele nada podemos fazer. Há coisas que acontecem na nossa vida que você tem que entender e tem que perceber. Deixe Deus resolver. Não resolva você. Acarre, busca Deus. Entregue o assunto a Deus. Continue, encha-se do Espírito Santo. Encha-se de Deus. O que? Falando em salmos, louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor, lendo a palavra de Deus. Para que a raiva, a revolta, a tristeza saia de si. E você tenha mais de Deus dentro de si. E então tudo se torna mais fácil. Muito mais fácil. Veja aqui uma coisa que Jesus disse. João 15, versículo 5. Eu não percebia muito, ainda percebo muito pouco da agricultura. E uma vez, ao ler isto, eu como não conhecia, eu perguntei a um colega meu que ele percebia um pouco. Ele até tem uma vinha, acho que ainda tem. E o videira, eu sei o que é. A videira é a árvore, embora seja pequena, que dá uvas. Mas depois eu lia sobre a vara. Mas o que é uma vara? Então, na videira se faz excertos de outros tipos de uva. Por exemplo, uma, uma videira que esteja de uva preta, portanto, pode dar também uva branca. Porquê? Porque eles agalham num galho que é de uva branca, fazem um corte na videira e depois enxertam naquela videira para que da videira a seiva que vai corre dentro dela alimente aquele galho. Depois eles atam e a partir daí aquela videira também dá uva branca por causa daquele galho. Eu não tenho a certeza, mas foi assim que me explicaram. Também pode ser um tipo de uva negra e ter outro tipo de uva negra também. O que é que eu vos quero dizer com isto? Porque nós somos varas, enxertados em Deus. Veja o que está aqui escrito. Eu sou a videira, vós
as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda uma coisa, quando cortam a videira, cortam até um ponto tal que fica o veio central da videira, o suco que passa dentro da videira, vai alimentar aquela vara. Nós precisamos de Deus dentro de nós para estar e correr dentro de nós para nos poder alimentar e fazer-nos em nós darmos fruto. Porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso, a nossa procura constante e o nosso buscar constantemente a Deus. Você diz, às vezes é difícil, em questão de tempo, em questão, às vezes, da vida. Eu sei, mas se você não fizer um esforço, você vai perder. Às vezes é mais fácil retaliar perante as circunstâncias que não são boas, em você exercer, falar, barafustar. Às vezes é mais fácil, mas você não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada. E acredita em mim, e no fim ainda vai ficar prejudicado. Portanto, deixe Deus fluir pela sua vida. Deixe Ele resolver. Deixe Ele agarrar e Ele sabe o que está errado. Sabe o que estão a fazer de errado. E Ele vai pôr direito outra vez. Vai pôr as coisas que estão erradas a funcionar como deve ser. Vai parar com as injustiças. Mas entenda uma coisa. Às vezes nós vemos injustiças de coisas que acontecem a outros. E a minha pergunta é, e esse outro tem Deus na sua vida? Não. Então o que é que você deve fazer? Mostrar-lhe Jesus para a vida dele. Para que Deus possa resolver na vida dele. Não você se pôr no meio. Porque a Bíblia diz, não fiqueis participantes de pecados alheios. Você não sabe o que se passa na vida dessa pessoa. Não sabe o que é que ele anda a fazer. Não sabe o que é que ele desagradou ou não a Deus. Você não sabe. Quer ajudar essa pessoa? Não diga nada. E, quando você estiver a orar, ore por essa pessoa. Porque eu já fiz algumas vezes defender pessoas que eu achava uma injustiça do que é que estava a acontecer. E o que é que aconteceu? As coisas voltaram-se contra mim. Porquê? Porque havia uma legalidade para que as coisas voltassem contra ele. Mas porque eu meti-me no meio, eu impedi aquilo que estava legalmente a acontecer, eu fui prejudicado por causa disso. Você quer ajudar alguém? Ore pela pessoa. Ah, mas é uma injustiça. Ore pela pessoa. Não diga nada, não fale nada a ninguém. Ore. Deus a mim já me disse, eu queria abençoar uma pessoa e isso, e ele diz, não, ora para a pessoa. Eu orei e o que Deus fez foi impressionante. Deus, não eu, Deus. Eu posso ter orado, mas apenas abri o canal para a bênção na vida dessa pessoa. Quem sou eu? Se todos precisam de Deus, eu também preciso. E muito. Acreditem em mim. Muito mesmo. Eu sou a videira, diz Jesus. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada podemos fazer. Ah, não, mas eu tenho este conhecimento, eu tenho esta capacidade, eu tenho esta autoridade, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não faça isso. Não faça isso. Mas eu tenho razão. Mesmo tendo razão, não faça isso. Fique quieto. Fique sossegado. Busca o Senhor. Deixa Ele resolver. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Quais são os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, amor, temperança, paciência. Tudo o que for o contrário a isso, ira, raiva, revolta, violência, tudo isso pertence ao diabo, não pertence a Deus. Se nós estamos a sentir alguma coisa dessas, não deixe lugar ao diabo. Temos que buscar a Deus e tirar essas coisas da nossa vida. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz Deus. Isto foi o conselho que ele deu a Zorobabel, um líder israelita. Não vale a pena fazeres pela força, não vale a pena fazeres pela violência, porque não vais resolver nada. Mas foi pelo meu Espírito. As coisas vão consertar. Eu farei acontecer. E aquilo que estava a dar triste, aquilo que te estava a chatear, vai desaparecer. E vai resolver e ficar resolvido. E a alegria vai voltar para ti. Às vezes nos esquecemos que temos Deus na nossa vida. Há coisas que às vezes dizemos, mas como é que isto pode estar a acontecer? Nem justo é. Eu não fiz nada para merecer isto. Como é que isto me está a acontecer? Será que Deus não está a ver? Será que o diabo não provocou isso? Você sabe que há pessoas que às vezes são usadas pelo diabo, sem elas saberem. Para quê? Para provocar exatamente situações em que nos vai chatear a nós. Nós não sabemos tudo de toda a gente. Mas uma coisa sabemos, quem é o nosso Deus. Então vamos buscá-lo. Vamos encher dele. E o resto se vai consertar sozinho. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto, tudo o resto, tudo o resto vos será acrescentado. Tudo, tudo, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, tudo. Deus tem um poder tremendo. Deus tem um poder tremendo. E Ele vai mudar todas as circunstâncias se nós mudarmos. Se nós o buscarmos. Porque se nós alimentarmos o lobo bom, ele vai se tornar forte o suficiente para fazer com que o lobo mau desapareça por completo. Então podemos dizer como Paulo diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele reconhecia que dentro dele havia coisas erradas e que ele fazia coisas erradas. Mas quando ele estava com Deus, tudo mudava. E as outras pessoas viam isso, inclusivamente, na vida dele. Que ele estava mudado. E é isso que as pessoas têm que ver, que nós mudamos. Por Cristo em nós. Por Cristo em nós.
Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar para depois fazer a Santa Ceia. Amém. Pai, eu te peço perdão, Senhor. Perdão por ainda estar neste corpo mortal, Senhor, e às vezes fazer e ter atitudes e ter pensamentos que não são bons. Te peço perdão, Senhor, por isso. Ajuda-me, Senhor, na minha vida, no meu trabalho, na escola, na minha família, em todas as pessoas com que eu lido, Senhor, ajuda-me a irradiar mais de Ti, em irradiar mais de Ti, a dar mais de Ti do que realmente de mim. Porque eu reconheço que realmente sem Ti não vou conseguir. Sejas Tu, Senhor, mais Tu e menos eu. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo este pão, este vinho, vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Quer outro, Seu nome é Jesus, seu nome é Deus, és conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte, seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus, seu nome é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte. Pai, agora levanta o pão, Senhor, símbolo do teu corpo, o corpo de Jesus derramado na cruz. Eu participo deste memorial perante todos, Senhor, lembrando aquilo que Jesus fez por mim. Eu te agradeço, Jesus.
Eu tomo parte. E tomo o pão em nome de Jesus. Porque toda aliança é feita com o sangue. Tu fizeste a aliança connosco, Senhor, através do sangue de Jesus. Eis que eu tenho aqui na mão a aliança, Senhor. Este vinho, símbolo da morte de Jesus na cruz. E desta aliança eterna que nós temos contigo. Em nome de Jesus. Nós tomamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esta aliança. Pois eu quero e desejo que seja eterna. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Boa semana, bom mês. No nome de Jesus. Amém.